o elemento 115 e o sentido de nossas existências. A confusão entre imaginação, sonho, projeção e intuição. Vamos fazer uma síntese de assuntos diversos aqui, para que chegamos em uma análise crítica dessa vida vivida, que é vivida meramente num automático. Perceba que a sua existência, não a vida, é automática, é uma insistência, pura rotina. Mas vamos quebrar a rotina, vamos atirar uma pedra na vidraça da comodidade, do conforto, das convicções, daquilo que nos ensinaram como correto, certo e único. Não existe nada único aqui. Mas o nosso conhecimento novo pode ser a única coisa nova. Vamos tentar. A ciência já caminha em direção de descobrir o sentido da existência humana na pesquisa da partícula. Porque o que somos? Nós somos vida partícula, não vida energia. Então o que podemos falar dentro desses aspectos para poder fazer comparações, que é o que falta para esses acadêmicos, fazer análise comparativa. Comparar esse micro com o médio e o macro, que somos nós. Somos o meio do caminho entre uma coisa e outra, o grande e o pequeno. Não somos tão pequenos, mas também não somos grandões diante do universo. Não temos toda essa importância, mas também não somos bactérias do universo, podemos assim dizer. Nem uma coisa nem outra. E então esses cientistas excêntricos que estão criando novos elementos em laboratório estão percebendo uma coisa insólita. Há elementos que se formam e se desfazem poucos momentos depois que são feitos. Dependendo do isótopo, pode durar um pouco mais ou um pouco menos. Ou seja, se estabilizar ou se desfazer, como por encanto. Não existia, existe e deixa de existir. No que podemos fazer análises importantes sobre nós? O ego, a partícula, que não é a partícula divina, é a distorção do eu. O ego é assim, ele vem por breves momentos cósmicos, que vamos chamar de alguns anos. Tem muitos que nascem já morrendo, ou vivem já mortos, e outros que morrem para renascer em algo pelo menos novo, já que aborreceram a vida. A vida não foi favorável porque a carga não deixava a carroceria bem andar. Então, se pagou tudo, karma se passa passando, é como febre, tem seu tempo, as doenças têm sua patorremissão, já falamos, dependendo até do momento que você vai fazer um trabalho honesto, descompromissado, gratuito, nas horas de resolução material. Temos aí os tátivos a nosso favor. Prithvi, por exemplo, está relacionado a isso. Mas não quero entrar em terapia, não quero entrar em resolver problemas, em sim mostrar por que o problema existe, porque a gente tem desinformação. Esse elemento que eu estou aqui colocando em evidência, os cientistas, inclusive, né, os cientistas que são entusiastas da teoria dos deuses astronautas, estão desconfiando que essa energia que os extraterrenos
eu vou chamar também de extra e intra. Usem suas máquinas para aparecer aqui, desaparecer, olha só. Olha a relação direta, analogia com esse elemento. Um dos elementos que é possível, através de trabalho laboratorial, criar, mas ele se desfaz por si. Você pode criá-lo, mas não pode mantê-lo. E a mesma coisa na nossa vida. Você consegue manter uma vida para sempre? Essa vida aqui, a conhecida em vigília, porque as outras vidas só são conhecidas fora da vigília, fora do cotidiano. Mas eu não quero adentrar apenas nisso. Eu quero fazer comparações. Nós somos como um sopro. Nós somos inalados e depois nos dispersamos no ambiente. Tudo em nós é assim, das quatro coisas para baixo, da mente para baixo, ou seja, mente, emoção, vitalidade e ação. Mas não quer dizer que nos outros planos, como acontece nos táticos, uma coisa não está dentro da outra. Há ação mental também. Há, por exemplo, a verdadeira inteligência emocional, que é o que? Você raciocinar ao mesmo tempo sentir. Mental astral. Como você também pode ter vitalidade e ao mesmo tempo ação, etérico e físico. Ok, então, mas o que esse elemento faz? Que é diferente de nós, o ego que vem e se desfaz. O elemento 155 pode estar relacionado ao antigo ouricalque. O ouricalque era um tipo de mineral, mais precisamente o metal, quando forjado, quando trabalhado, que os atlantes usavam. Não temos ainda certeza se esse Moscovium, porque foi na parceria russa com os americanos que foi descoberto, né, essa combinação. Não sei dizer, não sou químico, não sei dizer como acontece essa combinação, mas o que importa é a analogia com a existência de tudo. Então somos como o elemento 155, perdão, 115. Ele pode existir, mas não pode permanecer. Ele, segundo consta, os excêntricos, que ele pode ser usado na estrutura, na carenagem das máquinas extraterrenas. Mas eles não podem afirmar que são máquinas e que são estruturas, mas estão fazendo associações, que no caso de materialização dessas espécies, quando acontece aqui, essa antigravidade acontece devido a esse elemento. Fizeram testes minuciosos em laboratório, ele simplesmente corta a polaridade. Então, quer dizer, é como um exemplo que eu fiz num vídeo muito antigo, que eu peguei dois ímãs de alto-falantes e eu coloquei um sobre o outro, um em contraposição ao outro. Acontece uma espécie de flutuar magnético. Eles não são atraídos, são repelidos, mas até certo ponto. Então essas máquinas, elas sobrevoam até certa altura, em que acontece a despolarização. Não pode estar muito para baixo, perto da superfície, então fica a meia altura, porque seriam empurrados, como acontece no ímã. E se fosse muito para cima, não haveria efeito algum. A máquina estaria a ermo. Então ela tem toda uma logística para se transportar. E elas desaparecem, como o próprio elemento que estão associando a elas, elemento 115, que pode sim estar relacionado ao Orichalque Atlante, porque eram uma humanidade muito avançada. Só que temos uma coisa: o Atlante, até se corromper, ele pertencia a uma civilização, veja, uma civilização tipo 1. É como você escolher feijão.
no mercado, arroz, alimentos. Só que o tipo 1, quando se trata do ser humano, o ser humano é a inversão da luz, ele é o mais inferior. Seja assim, chimpanzé high-tech é o homem de hoje, ele se tornou o tipo 1. Ele era tipo 2, muito mais avançado. Só que para nós nos tornarmos de novo um tipo 2 mais elevado, nós teríamos já que estar vivendo uma compreensão etérica dessa existência, energia. Como só apenas vemos a energia na carroceria, a gente só leva choque, a gente não canaliza. Eu falava até inclusive no vídeo de 3 tomos sobre febre, do porquê que ela pode acontecer, por que ela existe. É isso aí. E o que que a alma entra dentro disso? Por que que ela vê e às vezes não vê? Vou dar um exemplo dessas máquinas. Por que que alguns vê, outros não veem? Às vezes um mesmo vê e depois deixa de ver. Porque essas coisas se recolhem. São elementos que estão aparecendo agora, tomando matéria, estrutura, partícula, agora. E eles não são ainda bem físicos. Percebam isso. Que nem tudo é físico. O próprio elemento 115 ele não é totalmente físico. Ele se toma como você toma de uma roupagem, de uma casca, e amanhã deixa de existir e não existia antes. Pelo menos em estrutura. Mas o que que a alma vê quando está dentro de uma estrutura? Veja, quando você está acordado em corpo físico, a sua alma está desconectada do plano de origem dela. Então, um psicoclínico não tem como estar evidenciando a psique, que é a alma em grego, enquanto ela está dentro do corpo. E ele também está com a sua psique conectada ao corpo, que filtra a psique. O próprio acadêmico sabe que nós temos um regulador de comportamento, que é o lóbulo frontal no cérebro. Se você perde, você passa por um acidente drástico em que é lesada essa área, você certamente estará mijando na porta dos outros, sem nenhum tipo de remorso ou raciocínio sobre isso, se isso é certo ou errado. Então nós já temos mecanismos para bloquear a alma no corpo. Tudo que não é físico, a parafisicalidade fica emudecida, ou seja, em ponto morto. Então a sua alma não vê o plano dela enquanto está dentro do corpo. Ela vê o que os olhos físicos veem. Ou seja, então a alma está vendo filtradamente o outro plano, mas a vê. Porque tudo que está acima pode ver o que está abaixo. Agora o corpo físico não vê a alma dentro. A alma dentro vê o corpo físico, mas dentro do físico. Para ver o plano, seria como você, por exemplo, para ver as estrelas, provavelmente você não vai ver dentro de sua casa. Você teria que sair, se exteriorizar da sua casa para ver o que está acontecendo lá fora. Senão você apenas vai ouvir ruídos ou vai estar imaginando. Aí entra a imaginação, que é a imaginação e a intuição. A intuição é ver sem ver, é convicção, é certeza. Você simplesmente faz o trabalho. Você não questiona. Você não faz uma imagem, a imagem vem. Quando a imagem vem, não pode ser criação sua. Agora, quando a imagem é construída, você começa a buscar construir a imagem, a coisa é diferente. Aí o negócio é apenas um problema seu. Uma imaginação ilusiva. O que que é sonho? Sonho você pode sonhar aqui e acolá, no sonho propriamente dito. Sonho é uma película. Seria como a placenta da criança que jamais entra em contato com a mãe. Ele nem sabe onde está. Isso é o sonho. Quando a criança, por um processo médico, é rompida a placenta,
Ele sai do ambiente aquoso, entra no ambiente terrestre, abre os olhos, ele vê que ele estava já num plano chamado físico, mesmo sem perceber. O sonho é isso. Por isso que dizem que, inclusive, ter um corpo físico é um sonho, é uma maia, matéria. E o que é isso? Gente, não há uma identidade. Ninguém é ninguém. Ah, mas o nome tal, eu sou fulano de tal, faço terapia, eu constelo, eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou juiz, me respeitem. Eu sou político, eu posso fazer o que eu quiser, roubar, mentir. Não é bem assim, gente, porque essas coisas não existem. Então, o que não existe não pode fazer algo em prol de nada. Não está resultando em nada, é desserviço, inutilidade evolucional. Então, percebam que é como aquela partícula, ela aparece e desaparece. Temos o teste na CERN lá que é feito com hadrons, o acelerador de hadrons. Dois hadrons batem e ele simplesmente desaparece. Ainda estão questionando, que parece que aparece quando está vendo, quando você não está vendo, ele desaparece para as câmeras. Então percebam que as coisas se comportam independentemente, você não tem controle. A própria ciência, que tem toda a tecnologia mundial desse planetoide aqui, não consegue explicar por que isso acontece. Por que não é como eu quero, eu cientista, eu ser humano? Porque não é para ser. E você está sendo controlado por leis que te fizeram. Você não é a lei.